Adro, ninguém, assim, ninguém. Tem poucas pessoas preocupadas ou interessadas na apresentação do zagueiro Gamarra, porque o assunto do Cruzeirense é justamente essa saída. Para a diretoria, pegou mal aquela declaração pós-clássico de que ele queria ter saído, mesmo ela já sabendo, porque ela foi informada no final do ano. Mas depois de uma derrota no clássico, o jogador vira a público falando, eu queria sair, chegou a hora, e agora eles botaram, falando assim, então você não queria sair, tá aí a proposta, a decisão é sua. Tá mais ou menos, existe... A relação foi estremecida ou não? Não, isso aí, CJ, faz parte do futebol. Olha, CJ, o negócio é o seguinte, foi um momento muito infeliz do Matheus, essa declaração logo após uma derrota no Clássico. O torcedor do Cruzeiro ficou muito sentido, muito machucado, sim. Ele foi muito honesto, ele cometeu um sincericídio, né? Ele quis explicar o seguinte, olha gente, eu pedi para sair no final do ano, porque eu queria ir para a Europa, a minha família está na Europa, a família da minha esposa está na Europa, eu queria ter meu filho lá, ok. E aqui no Brasil eu não saio do Cruzeiro para outro clube. Ele quis passar isso, mas não ficou bem. Então o Alexandre Matos já havia dito, o próprio Pedro Lourenço, que eles querem, aqui na Toca da Raposa, jogadores que vão estar 100% com a cabeça aqui no Cruzeiro. Então, por isso, o Cruzeiro não vai tentar fazer nada para segurar o Matheus Pereira. Caso seja desejo do atleta, inclusive entre o Cruzeiro e o Zenit, já está tudo ok. Então, caso o Matheus Pereira queira sair, ele vai conseguir aí a sua saída, né? A sua ida para fora do país, como ele dizia que queria desde o final do ano passado. Ele que deixou claro que não tem problema com o Gabigol. Até conversei com alguns jogadores do elenco do Cruzeiro, que a gente é mais próximo. Eles falaram que o clima, né, com o Matheus Pereira é o melhor possível. Ele, o Gabigol, tem o entrosamento dele com o Dudu, enfim, com todo mundo que chegou. O grupo ainda está se conhecendo direito. O Cruzeiro, inclusive, vai precisar desse tempo, né, dessa intertemporada, dessa pré-temporada curtinha que o Cruzeiro vai ter, né, após aí esse jogo das semifinais do Campeonato Mineiro contra o América no próximo sábado. E aí sim, o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, vai ter tempo para poder conhecer de fato o elenco, para poder trabalhar melhor o elenco. Então, essa relação do Matheus Pereira com o torcedor ficou muito estremecida e o caso é o seguinte, o Cruzeiro já deixou claro, vai negociar o jogador caso ele queira. Se ele não quiser, vida que segue, fica aí até a próxima janela, enfim, até chegar uma proposta para que ele saia do Cruzeiro. Mas agora está única e exclusivamente nas mãos do Matheus Pereira tomar essa decisão. Se ele fica na Toca da Raposa 2 ou se ele vai para a Rússia. Era unanimidade, era o queridinho e era mesmo um jogador importante. Muitas vezes, acho que foi o Cabido que usou esse termo, era um oásis nesse time do Cruzeiro na temporada passada, mas com algumas atuações um pouco apagadas, declarações, o torcedor do Cruzeiro foi trincando esse vaso, foi trincando esse sentimento pelo Matheus Pereira. E aí tá nas mãos do homem, a saída ou não. Tem vários lados nessa história, né, CJ, que a gente precisa avaliar. O primeiro é a parte técnica para o Cruzeiro. Enorme. Eu acho que é muito importante. O Cruzeiro vai perder o seu melhor jogador. O Matheus Pereira é o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. Mas na final não apareceu. Tudo bem. Mas outros também não apareceram. Se alguém fosse aparecer, provavelmente seria ele. Então, assim, é muito importante deixar claro que o Cruzeiro, caso venda o Matheus Pereira, vai perder o seu melhor jogador e dificilmente vai achar um substituto. Porque o mercado já está prestes a fechar, as grandes transferências já aconteceram. Palmeiras e Botafogo têm tentado encontrar um jogador mais ou menos dessa posição aí do Andréas, do Matheus. O Palmeiras tentou o Andréas, que tá até um passinho atrás, assim, em termos de onde joga, né, do que o Matheus. Mas o Botafogo tentou o Bitelo, nenhum deles conseguiu. O mercado não tá fácil. Então, assim, dificilmente o Cruzeiro, a não ser que encontre alguém no mercado interno, vai tirar um grande jogador do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, vai atrás do Rafael Veiga, vai atrás do Arrascaeta, vai atrás do Garro, do Cristal, do Grêmio, Alan Patrick, mas que são jogadores que pra mim estão aí, talvez até um pouco abaixo, todos esses que eu citei, do que o do Matheus Pereira hoje. Então, assim, vai perder o seu melhor jogador e dificilmente vai encontrar um substituto no mercado antes do fechamento da janela. Esse é o primeiro ponto que precisa ser falado. O segundo se o Matheus Pereira quer realmente sair do Cruzeiro e quer ir para a Europa, eu acho que o Cruzeiro vai fazer um bom negócio.
porque financeiramente acho que é uma boa venda. A gente está falando aí de 18 a 20 milhões de euros pelo Matheus. Acho que é o valor dele hoje no mercado mesmo. É um jogador que dificilmente quem comprar agora vai ter uma revenda desse porte. Então, assim, acho que o Cruzeiro faz uma boa venda e se livra, entre aspas, porque essa é um jeito ruim de falar, mas se livra de um jogador que não tá afim de ficar aqui, né? Que já deixou claramente que se não tivesse nada na Europa, ele ficaria no Cruzeiro e ficaria feliz, foi o que ele disse. Mas que ele queria ir pra Europa. E apareceu a proposta da Europa. Então, assim, você manter esse jogador insatisfeito e deixar de fazer o negócio, eu acho que seria muito ruim pro Cruzeiro, talvez prejudicial pro ambiente, porque aí daqui a pouco o Matheus joga mal, e aí todo mundo vai falar que ele tá jogando mal porque ele queria ir embora, aí o próprio Matheus daqui a pouco dá uma declaração de que teve a proposta, o clube não quis me liberar. Então, assim, eu acho que se ele quer ir, se a Rússia é algo que atende o desejo do Matheus de ir pra Europa, eu acho que o Cruzeiro precisa fazer o negócio e acho que vai estar fazendo financeiramente um bom negócio. Eu acho que é aí que pega. Porque ele queria ir pra Europa, o filho nascer, etc. Ele tá indo pra Rússia. Ele não tá, de fato, ele não tá indo pra Europa. Agora, se ele, né, o Cruzeiro apresentou a proposta pra ele fala assim, mas a Rússia não é a Europa, eu não quero ir, eu acho que pode piorar uma situação. Porque não sei se, pra mim, não, dentro do que o Matheus falou, cara, o Zenit não é a Europa que o Matheus quer, gente. Entendi. É uma outra situação. É a Europa que você quer ou outra? Claro, ele quer criar um filho dele. Se ele não quiser, não piora nada, eu acho. Aí é ótimo, se ele não quiser. Porque o Cruzeiro não quer vender. Eu acho que o Cruzeiro não quer, porque o Cruzeiro só tem 50%, gente. O Cruzeiro é ruim vender o Matheus, financeiramente falando. Até porque o Cruzeiro hoje não, entre aspas, não precisa do dinheiro. Não é o momento do Cruzeiro de querer arrecadar. E com esse valor que vai receber, porque é a metade, não consegue um jogador do calibre do Matheus Pereira. Não consegue. Esse valor que vai receber, 50%. 8, 9 milhões de euros, não consegue. Aí agora tem que aguardar a decisão do Matheus, mas tô falando que não vai muito ao encontro do que ele falou. Quer ir pra Europa, ir pro Zenit, ir pra Rússia. Será que é o que ele quer? Porque se ele não tava pensando em dinheiro, ele falou que queria qualidade, assim, me deu a entender que era qualidade de vida. Vamos aguardar, porque o Gris falou bem, o jogador insatisfeito ou não, daqui pra frente, mesmo se ele estiver satisfeito, o torcedor vai acreditar que ele tá insatisfeito. O torcedor vai cobrá-lo e vai falar, jogou mal porque ele não quer, mesmo que ele já tenha virado a chave. Então essa parte extra-campo aí é perigosa, mesmo sabendo que tecnicamente ele é muito acima, não só do Cruzeiro, mas boa parte do Campeonato Brasileiro.